Muito bom. Vamos lá, aqui conectando. Olha, já começou a entrar o pessoal aqui. Vamos lá, conectando. Nós vamos ter uma live daqui a pouquinho com a pastora. Vamos lá. Pastora Viviane Martinello. O pessoal entrando. Oi, gente. Patrícia, Amanda, Fabi Costa, muitos aí seguidores da pastora, né? Também dentro do nosso... Tá tudo bem aí? A voz tá legal, tá certinho aqui. Daqui a pouquinho, só esperando a pastora Viviane fazer uma chamada aqui para mim poder colocar ela aqui pra gente começar essa live hoje, que vai ser uma bênção de Deus. Acredito muito, uma bênção de Deus mesmo. Vamos ver, espera aqui. Pessoal chegando. Hoje nós vamos falar bastante sobre a improbabilidade, né, os improváveis de Deus dentro do chamamento, dentro das vocações, daquilo que às vezes as pessoas não entendem que poderiam ser em Deus, poderiam ter um lugar em Deus para elas. Então, nós só estamos esperando a pastora entrar aqui. Bastante gente já entrando. Um minutinho aqui. Vamos ver. Deve de estar entrando aí. A pastora vai... Pastora, não sei chamar. Tô esperando a pastora me fazer uma chamada aqui, entrar para convidar. Vamos lá. Bastante gente. Vi aqui a pastora falando não sei convidar, é isso? Será? Vamos lá. Eu preciso convidar você. Será que você não entrou numa... Deixa eu ver aqui como que eu faço para convidar você. Cancelar. Deixa eu ver aqui como que a gente vai fazer. Deu certo. Oi, pastora, tudo bom? Ai, que Tudo bênção. bem. É que eu não tinha opção de convidar. Ah, tá, mas vamos, agora já tá conectado aqui, tá legal. Que bom falar com Muito você, bom. pastora, que bom, que bom. A gente não tá tão longe, né? Eu estou em Estamos Itajaí, perto. Santa Catarina, Sim. né? Você está em Criciúma. Criciúma. Que bênção, que bênção. Eu moro em dois lugares, né? Eu moro aqui e moro em Orlando, já fazem 23 anos, então fico meio... Agora com essa Covid-19 aí, eu estou mais aqui. Mas legal. Sim. Hoje nós estamos aqui com a pastora, conferencista,
eu não sei mais do que mãe, né? Eu vi lá no Mãe, esposa. mãe, esposa, né? Então, assim, pastora, apresente aí o que você faz mais, qual que é o seu ministério. Uhum. Pastor, primeiro eu estou muito feliz de estar aqui, né? A tua vida, na minha vida, foi uma grande chave de Deus, né? Num tempo improvável, muito forte. Então, assim, eu me senti muito honrada pelo convite e, de certa forma, até assim, muito feliz de Deus estar expondo algumas raízes, né? Que bom, Do meu que bom. chamado que estavam escondidas, né? Deus tocando lugares. Uhum. E então, eu me chamo Viviane Martinello, nós somos pastores aqui em Criciúma, da Aba Pai Church. Nós pastoreamos a Aba Pai faz 5 anos, vai fazer 6 anos esse ano, mas somos pastores há 16 anos. E Deus tem, assim, feito aqui o que só Ele pode fazer, né? Esse ano eu faço 20 anos de casada já, Que e benção, tenho, benção. uma benção, eu tenho uma filha de 16 anos, a Vitória, e uma filha de 5 anos, que é a Isabela. Que benção. E muito, muito feliz com tudo que Deus tem feito, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre os improváveis, sobre o processo, né? Comentei Uhum. com o pessoal que ia entrar. Então eu creio que essa junção, né, de nós dois falando sobre isso tem tudo a ver com Muito, a minha muito, história. muito, muito, porque somos dois improváveis, né? Que éramos dois Dois. improváveis, exatamente. Então, eu estou vendo que entrou muita gente do seu Instagram, dos seus seguidores aí. Então, eu vou me apresentar um pouco também, para que as Uhum. pessoas me conheçam, né? Eu sou um pastor já há 35 anos, eu vou fazer 35 anos como pastor, mas sempre desenvolvi um ministério itinerante, né? Eu sempre servi as igrejas de forma itinerante. Eu sou um pastor de pastores, então eu pastoreio o pastor de uma igreja, que é o pastor Júnior Batista, você conhece ele, em Conheço. Florianópolis. Então, a minha igreja no Brasil é essa, Florianópolis, a mais de Cristo. Então, eu sou um pastor do pastor da igreja, e ele pastoreia a igreja, né? Então, meu trabalho é mais envolvido também bastante com liderança, né? Eu sou escritor também, tenho 4 livros, né? Que é interessante. Esse aqui é Oração em Línguas, muito bom esse livro. Andando no Poder de Deus também, é muito bom. Esse aqui é um livro que a gente fez agora com outros autores, Josué Gonçalves, pastor Jorge Linhares, e esse aqui é o último livro, Restituição, em busca das coisas perdidas. Então, eu sou um escritor também, um conferencista. Sou casado um pouquinho mais que você, né? Já vou fazer para 42 anos de Uau, casamento. dobro. Não é que eu sou velho, viu? É que eu casei novo, né? Mas estou 42 anos, tenho 3 filhos, 2 filhos são casados, tenho 3 netos. Um dos filhos meus é casado com uma pessoa bem conhecida no meio, assim, que é meu filho do meio é casado com a Heloísa Rosa, que é uma Sim. cantora, né, muito Uhum. conhecida no meio Conheço. evangélico também, e é um bênção de Deus. Então, essa é a minha família, ministério, e hoje nós vamos estar nessa live com a pastora Viviane e essa turma bacana que está aí, né? Estamos 400 e tantas pessoas aí que estão direto com a gente, mais os que vão ouvir, né? Pastora, vamos lá. Bora. Vamos começar por essa questão, assim, da improbabilidade das pessoas. Porque quem nos ouve na live, às vezes pensa assim, poxa, a pastora Viviane Martinelli. Tem uma centena de milhares de seguidores, é uma pastora que você aparece no bojo da questão, jamais conhecida, tudo. Mas existe Sim, uma história por trás, né? Existe assim, existe. tipo, existe aquele tempo que você nunca pensou que poderia chegar nesse lugar, É. né? Uhum. Em que Deus vai lá e te busca de um lugar assim tão difícil, às vezes com muita dificuldade, com muitas lutas, Foi, em que você não foi. está nem conseguindo vencer as lutas, quanto mais entrar num lugar de servir os outros. Fala um pouquinho acho que do teu testemunho seria importante. Então, pastor, eu queria te contar isso pessoalmente. Eu já tentei lá em Itajaí, várias vezes fui no Mervante, vi um pouco de longe, mas quando eu ia chegar perto já tinha ido embora. Muito tempo que eu queria te contar como que foi a Ah, história por trás da história, né? eu, já, Naquela...
Eu já ouvi, mas quero ouvir assim, tipo, de você agora, né? Quero ouvir dos outros. Foi assim, foi muito incrível o que Deus fez aquele final de semana, porque atrás daquele final de semana da palavra específica, ali já fazia 1 ano e meio, 2 anos que eu tinha me convertido realmente, que eu tinha entregado minha vida para o Senhor, Deus tinha restaurado meu casamento. Mas só que eu era a pessoa mais improvável daquele lugar por uma série de questões, né? Primeiro, eu era muito tímida, então nem pensar em pegar o microfone na mão ou fazer qualquer coisa. Eu tinha muitas feridas ainda. Eu tinha uma história de restauração de casamento que era triste, ao mesmo tempo pesado para me carregar. E as pessoas olhavam de certa forma assim, quem é ela, né? E a igreja, a gente sabe que a gente também na igreja, a gente não recebe só acolhimento, a gente recebe também bastante julgamento. Então foi uma época de bastante julgamento para mim, mas eu lidei super bem com aquilo e tudo. Naquele final de semana, Deus colocou no meu coração o desejo de espalhar outdoors pela cidade. E falando assim no outdoor, sem ter placa de igreja, nada, ter assim, até quando sem Jesus? Eu pensei, vamos espalhar uns 8 outdoors pela cidade, até quando sem Jesus? Só que como que a gente ia fazer isso sem dinheiro? E eu peguei e falei, vai ter uma conferência lá na igreja e vamos fazer churrasquinho para angariar dinheiro. Olha a loucura. Então, todos os dias da conferência, nós ficamos lá cortando carne, espetando. E lá fazendo churrasquinho, cheirando churrasco, todos os dias da conferência. E eu via que o povo saía, o pastor Irineu ministrando com a galera da Atmosfera da Adoração, Davi Maia quebrando tudo, né? Naqueles sax. Eu com vontade de participar, mas eu tenho um propósito. Então, nós vamos espalhar esses outdoors. Aí, uma amiga minha, que é a Kelly, não sei se ela está aí assistindo, estava me ajudando ali no churrasquinho. Dela assim, amiga, não é justo. Todos os dias a gente ficou aqui trabalhando. Não assistimos uma ministração dele. Vamos assistir essa ministração, que era do último dia. E eu falei, tá, então vamos arrumar alguém para ajudar a gente. E eu consegui 2 pessoas para ficar no nosso lugar. E eu peguei e fui para o culto. Quando eu chego no culto, o pastor estava falando. O senhor começou a falar do seu chamado. Como que foi o seu chamado? Que os homens da época religiosa não entendiam a forma que Deus se manifestava através da sua vida. Eles pensavam assim, quem é esse garoto? Né, que chegou agora e já está, né? Deus vem com milagres onde ele ministra, o que está acontecendo? E aquilo começou a me chamar a atenção. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu quero viver isso. E eu estava assim, eu quero viver isso. Eu sei. E na hora que o senhor falou assim, quem quer isso, vem aqui pra frente. Eu não pensei 2 vezes, eu me joguei lá na frente. E eu lembro que eu tava com uma pulseira verde, muito grande, estava apertando o meu braço. Eu tirei a pulseira, botei em cima do altar, porque eu peguei logo um lugar ali na frente do altar, botei a pulseira na minha frente e me joguei no chão. Quando você vem entregar a palavra, a primeira coisa que você vem fazer, você chuta a pulseira. Porque para chegar perto de mim, foi muito engraçado que eu vi o teu pé fazendo essa minha pulseira, empurrando a pulseira. Eu falei, meu Deus. E aí, o senhor me puxou, né? Me puxou e falou assim, Deus vai levantar muitas mulheres nessa nação. E eu disse assim, eu pensei, ele errou o endereço. Esse pastor está enganado. E aí o senhor começou a discorrer aquela palavra de que Deus ia fazer, Deus ia me tomar aquele dia. E realmente, né? Depois daquele dia, coisas sobrenaturais começaram a acontecer comigo. E eu tomei. E uma da palavra que o senhor falou que até hoje martela, né? Que vem muito forte tenha cuidado de fazer tudo aquilo que o Espírito Santo te dirigir para fazer. Então, aquilo foi um alerta e uma sinalização para mim. Então, todo esse tempo, que até quando eu estive escondida, essa palavra me balizava. Tenha cuidado de fazer tudo aquilo que eu mover dentro de você. Não seja negligente. Não apague o fogo do Espírito. E aquilo. Então, eu, pastor, sou uma chama de uma fogueira que já queimou em você, que queima em você. Eu fui uma labareda que foi incendiada com a mesma unção.
Porque se você for chamado como improvável, naquela noite eu era a mulher mais improvável daquele lugar. É interessante, pastora, que a gente olhando por esse aspecto, né? Como que uma unção de Deus, tipo assim, a gente, na verdade, não sei se dá para dizer que é transferido, mas você, assim, você sinaliza aquela pessoa, você identifica, aquela unção, ela identifica aquela pessoa, porque há um desejo mútuo, você vê aquele ambiente, não humano, nem é o homem, não é nada disso, mas é aquele ambiente de Deus que sinaliza dentro da sua vocação, dentro daquilo que, tipo assim, o que Deus preparou para você. O teu desejo começa a ficar aliado naquilo que Deus prepara para a vida das pessoas, né? Eu lembro que isso teve muito forte comigo também no início do meu chamamento, com aquele que foi o meu maior mentor, o pastor David Robertson. Então, quando eu cheguei numa reunião e vi ele, aquele ambiente, eu falei, não, mas esse é o meu lugar. Parece que você se encaixa, né? Você se conecta. Isso, assim, tipo, é um negócio assim, tipo, você se conecta, quebra todo aquele o preconceito religioso, tudo aquilo que talvez poderia ser o ambiente de direção, ele se quebra para um único ambiente, né? E também essa questão da pessoa, do Espírito Santo, ela se torna assim uma coisa maior na sua vida, porque aí é uma sinalização do Espírito Santo, né? Eu sempre digo que a unção de Deus ela é a capacidade de Deus em nós para fazermos a obra como o próprio Deus faria. Mas ele só vai fazer através da gente. E agora, essa comunhão íntima com o Espírito Santo, essa aí, assim, o que a gente não pode perder no caminho, né? Eu lembro, pastora, talvez isso identifique um pouco o nosso caminhar, que quando eu não comecei assim, tipo, já fui chamado e tal. Eu me converti numa igreja tradicional, fui excluído dela quando fui cheio do Espírito Santo, aí fui para uma pentecostal muito ligado a usos e costumes, aquela identificação só com coisas exteriores. Isso tudo me machucou bastante. Aí eu saí para fora e conheci esse ambiente de Deus. Só que o Espírito Santo me levou por um ano a ficar meio fechado dentro de quarto, dentro de um lugar, orando. Sabe, quando você olha todo um sistema e Deus fala assim, não, você precisa ser limpo disso, você precisa ser... Então aí eu lembro assim, eu ficava orando, e de vez em quando eu até ia na igreja, né? E eu ficava pensando eu lembro assim, que foi isso que você falou que me chamou a atenção. Você ficou um ano no quarto, orando e chorando. Eu falei, meu Deus, eu quero isso pra mim. Parece que nada acontecia assim no sentido fora da paixão que eu tinha com o Espírito Santo pessoal, mas assim, aquela coisa externa não acontecia, né? Que você pensa das programações, de tudo aquilo que as pessoas são reconhecidas no mundo. E aí, tipo, você tá lá um ano, pensa, puxa, eu oro mais do que todo mundo junto, né? E nada acontece para mim. Mas esse é o tempo da preparação, né? Da preparação. Depois, mais tarde, Deus me levou para o ministério, e aí eu vi assim, pregando todos os dias e tudo. Eu pensei, Deus, eu podia ter ficado 2 anos lá naquele quarto que eu aprenderia mais, né? Então, eu acho assim, para quem nos ouve nessa live, a importância desse tempo de comunhão com Deus, de amar o Espírito Santo mais profundo. Eu sempre digo assim, a gente pode fazer coisas erradas. Todo ser humano tem essa condição de errar. Mas a gente não pode dizer que o Espírito Santo não acendeu aquela luzinha lá dentro, né? Então, é um cuidado que ele tem com a gente interior, assim, de uma paixão extraordinária. Então, às vezes, Deus quer levar você para dentro dele, exatamente para tornar você dentro daquela vocação maior que você tem, aquele chamado maior. Esse treinamento eu acho extremamente importante. Ele é importante. Ele é importante. É engraçado que depois da palavra, daquela palavra profética, muitas pessoas olharam e falaram assim, esse homem não é de Deus, não. Esse homem errou. Ela, tem certeza, não acredita, ele errou. Vendedora de churrasquinho. Uma vendedora de churrasquinho. E aí ele começou, é incrível, como o microfone começou a pular na minha mão depois daquilo. Do nada as coisas começaram a acontecer e eu fazia assim com ele, igual batata quente, ai.
E até que não deu mais para fugir, até que não deu mais para escapar do que Deus fazia. E era interessante, pastor, porque a unção vem sobre a nossa vida, mas você ainda não tem noção da unção, né? Não, Tem pessoas que totalmente estão não. nos ouvindo que já são ungidas, Deus já chamou, já está tudo aí dentro. Só que ainda não tive a oportunidade de vir para fora. Exatamente. Quando chegou a minha hora de botar para fora o que Deus tinha colocado dentro de mim, eu me assustava. Eu dizia, Deus, como que. Eu dizia, como que eu falei isso? E aí as pessoas começavam a acontecer coisas extraordinárias na minha frente. Eu dizia, Deus, o que o senhor está fazendo? Bom, essa quinta-feira agora eu ministrei, a gente está fazendo uns cultos online. Então Uhum. tinha 3.000 mulheres assistindo Meu pelo Deus. YouTube do canal da igreja. Pastor, quando eu cheguei dentro da igreja, lá para ministrar, a presença de Deus já estava ali. Deus falou assim comigo, já estou aqui. Quando eu peguei o microfone na mão, eu não sei explicar o que saiu de mim, eu só sei dizer que é uma graça, é um favor que não é meu, não tem a ver comigo, tem a ver só com Deus. Uma Então, capacidade naquele sobrenatural, dia né? sobrenatural, que o Senhor impôs as mãos sobre mim, falou: o Espírito Santo vai vir sobre você hoje. E foi a mesma coisa que Davi, né? Davi ouviu, vários homens ouviram isso. Aquilo foi tão forte, Deus falou comigo, eu te ungi no meio dos teus irmãos. Dentro dessa casa, você era improvável. A vendedora de churrasquinho teve que ter sido chamada para estar na reunião. É, Então, foi muito forte o que Deus fez, né? Foi muito forte. Então, só que existia um processo. E era sobre isso que eu quero falar bem rapidinho, que quando eu comecei, o meu chamado hoje muito forte com mulheres, né? aham. Deus colocou na minha mão algo muito forte para mulheres. E quando eu comecei o meu primeiro grupo de mulheres, o meu primeiro grupo de mulheres foi um fracasso. Foi uma vergonha. Foi assim, as mulheres dormiam no meio da minha ministração. Foi terrível. Foi assim, para desistir. E eu falei, Deus, mas o que é isso? Deus falou assim, eu vou te ensinar o princípio da semente. Que tudo que é meu precisa cair na semente, que isso cair na terra, morrer, para depois dar fruto. E eu Uhum. falei, Deus, mas essa reunião vai morrer? Deus falou, vai. Porque a frustração vai te ensinar mais do que o sucesso. Deus falou, Melhor. a frustração, a dor, os erros vão fazer você correr para mim. É isso que eu preciso. Porque quando as coisas ao teu redor falham e não dão certo, você estabelece um sistema de raízes que não está agarrado ao sucesso, ao que dá certo. Está agarrado em mim. E foi da palavra que o Senhor me liberou hoje, dá 16 anos. E quando deu 10 anos da palavra, Uhum. exatamente quando deu 10 anos da palavra, foi o tempo que Deus começou a fazer florescer novamente um ministério de mulheres. Então eu Bem, vejo, pastor, começou com 10 mulheres dentro da minha casa, dentro dos lares. Aí acabou que um dia deu 70 mulheres, não cabia mais em casa nenhuma. Fomos para a igreja. Hoje nós nos reunimos presencialmente 2.000, 2.500 mulheres nas quintas-feiras. Então, meu assim, Deus. não é uma conferência, não é. Nunca. Eu digo assim que eu nunca paguei para impulsionar uma publicação. Nunca pedi para ninguém, por favor, me Eu sei, sigam. Por favor, eu falem sei, da mim. Por favor, tragam uma amiga. Não, eu sei. Uhum, foi uhum. Deus. Então, Foi assim, Deus. foi É um Deus. sobrenatural, um sobrenatural. Essa questão que você estava falando da reunião, é que a gente às vezes se prepara em oração, na pregação, tudo, e busca dentro do raciocínio fechar o que você vai falar. Mas quando a gente está num ambiente de Deus, eu acho que mesmo que você promove um culto racional, como a Bíblia diz, você entra num ambiente de revelação. E esse ambiente de Isso. revelação é uma presença de Deus que ele supera o racional, ele entra no sobrenatural. E esse sobrenatural é uma capacidade não nossa, é uma capacidade de Uhum. Deus. E aí a gente, o que fala, o que faz, parece uma É. loucura, porque primeiro que não havia essa capacidade dentro de nós. Não havia essa Uhum. capacidade dentro de nós, nem profética, de você ver futuro, nem de Sim. trazer aquela palavra que vai abençoar tanta gente, que é um conhecimento espiritual, sobrenatural, né? Essa questão, ela é muito assim,
o natural pode até criticar isso, o natural. Mas as pessoas, elas têm fome disso. Eu lembro que entrou numa reunião minha na Bahia, tinha muita gente na reunião, e era uma cruzada, e entrou um homem assim, ele não conseguiu entrar porque não tinha lugar para sentar. Ele veio, acabou vindo lá na frente. Quando ele chegou na frente, eu vi que ele não era assim, tipo, muito qualificado para aquela reunião, as roupas e tal. Aí Deus falou, dá uma palavra para ele. Eu falei, mas gente, dá uma palavra para ele agora, aqui e tal. Aí deu uma palavra para ele, que ele ia ser um pastor, tal. Orei com ele, botei as mãos sobre ele, ele caiu pelo poder de Deus lá, falou em línguas e tal, mas passou. Fomos jantar depois com o pessoal da igreja, e eles falaram, pastor, olha, tudo certo que você fez hoje, foi muito maravilhoso, bom, mas sabe aquele cara que se trouxe a palavra assim, então ele é um bandido na cidade aí. Então, assim, acho que aquela palavra foi errada, porque a gente sempre pensa que a palavra tem que ser para aquele que está, sei lá, mais certinho perante a sociedade. Mas tudo bem. Eu pensei, não, mas eu tinha convicção que era para ele. Então, mas tá bom, passou isso. Aí, alguns anos depois, mais tarde, estava pregando São José dos Campos, um homem me procurou na entrada do culto e disse assim, pastor, eu queria falar com você. Ele falou, eu falei, tá bom, pode falar logo, eu vou pregar. Aí ele contou a história, falou, você não me conhece, mas alguns anos atrás você foi na minha cidade, eu era um bandido, eu estava fugindo da polícia, eu entrei numa igreja para escapar. E dentro da igreja não tinha lugar para mim me esconder no meio do povo, e eu acabei indo, e cheguei lá na frente. Aí você falou que eu seria um pastor, um homem de Deus. Naquela noite, eu conheci Jesus quando estava falando. Nossa. Eu fui cheio do Espírito Santo. Eu saí daquele lugar e fui me entregar, porque eu era um fugitivo da justiça, fui me entregar, cumpri ainda 2 anos numa prisão. Fui treinado por uma igreja, por pessoas. E eu queria só dizer para você que hoje eu sou um pastor aqui numa cidade próxima. Como eu vi você vindo para cá, eu queria te contar isso pessoalmente. Então, aí a gente olha assim a improbabilidade de você olhar uma pessoa que ela estava ali, não é nem porque ela queria, né? Ela estava ali porque Deus condicionou ela aí até encher o lugar para ela conseguir ir lá na frente. Então, quem diria que um bandido, fugitivo da sociedade e da justiça, poderia se tornar mais tarde um pastor? Então, e foi exatamente isso que aconteceu, né? Certeza, se o senhor fosse aquele dia jantar com os pastores da igreja, falar com as pessoas ali, elas iam dizer... Aquela mulher que eu chamei, quem que é ela, né? Tipo assim, Deus ia... aquela é uma pecadora. Eles falaram assim, igual, acho que Deus trouxe um consolo para ela, mas na verdade... Isso. E também assim, as pessoas que nos ouvem, eu vejo assim que às vezes estão muito machucadas pelas religiões, porque nós somos embriagados dentro da igreja com essa vontade mundana, com a vontade religiosa, e muitas pessoas só fizeram o que os outros falaram. Elas nunca conheceram o que Deus queria delas. Isso fez também com que muitas pessoas se afastaram do corpo de Cristo da igreja, porque porque você fazendo o que os outros querem por um tempo é bom, mas existe assim, o primeiro na vida de qualquer ser humano é fazer a vontade de Deus. É bem isso. Então assim, conhecer isso, né? Conhecer essa vocação que Deus tem com cada um. Eu sempre digo assim, nesse mesmo ambiente que você entrou e conheceu a sua chamada, que é tipo assim, hoje te dá um microfone, te dá uma reunião, é como jogar o peixe na água. Por quê? Essa é a sua função. Você já se encaixou dentro dela, né? Mas quantas pessoas ainda não conhecem isso? Não entraram nesse lugar? Exatamente pela falta da sobrenaturalidade. Desse ambiente sobrenatural que excede o entendimento humano, que vai além. E é engraçado que eu tô vivendo um novo tempo ministerialmente falando agora, não ministerialmente posição, ministerialmente eu e Deus. Porque primeiro eu ministrava no susto, eu ministrava no desespero, eu digo que antes de ministrar eu ia pro banheiro, eu passava mal, eu ficava nervosa. Depois eu entrei num lugar de conseguir fazer um esboço e acompanhar o esboço e fluir no esboço. Mas de um tempo para cá eu percebi que o esboço começou a ser uma corrente para mim.
Uhum. Começou a me... Uma Eu queria ir caixinha assim, mais e ele me eu sei, segurava, né? eu sei. Eu queria ir. E um dia, no meu secreto com Deus, eu tava... Nossa, tô abrindo coisas aqui. Aham. Eu, no meu secreto com Deus, eu falei assim, Deus, eu me sinto presa na hora que eu vou ministrar, eu nunca tinha sentido isso. E Deus falou assim, olha, filha, eu tenho uma proposta para fazer para você, Deus falou. Nesse lugar que você tá, dá pé, você controla, você consegue, vou para cá, vou para lá, mas pro lugar que eu quero te levar, não dá pé. Eu tô te convidando para aquela parte do rio que você vai precisar confiar em mim, que eu não vou deixar você se afogar. Aham. E aí, eu falei, meu Deus, como que eu faço isso? E aí eu fui, Deus me deu uma direção para ministrar nessa quinta. E quando chegou no meio da palavra, eu me senti presa. Eu senti. E Deus falou assim, ó, essa é a hora de você quebrar essa corrente e se largar no meu rio. E eu falei, e Isso aí. agora? E eu ministrando, e a câmera, a igreja vazia, aquela pressão. E eu falei, o que eu faço? O que eu faço? Eu larguei a corrente, me joguei no rio. E Deus começou a vir com muita revelação. E já não era mais eu, já era uma leoa, já não era, já era Deus. E aí eu entendi uma coisa, que nós precisamos entrar nesse lugar. E Deus começou a falar comigo, filha, nesse lugar, você não teme a sua reputação, você teme a mim. Claro, E eu claro, claro. protejo você. E nem o que Então, os outros pastor, estão pensando, né? Nem são nada. coisas Você... nos chamando para esse lugar. Travou um pouquinho. Eu digo Uhum. que Deus está nos levando para esse lugar de profundidade como igreja, né? Nunca, eu digo assim, nunca, eu tenho 42 anos, eu acho que eu nunca vivi o que nós estamos vivendo nesses dias e nunca nós fomos tão convidados a depender de Deus, a não saber mais a nossa agenda, né? Ontem eu fui fechar algumas agendas, daí tem as agendas de junho, e eu olhei para ali e disse, Senhor, será que vai acontecer? Acho que não. E julho, né? E agosto, tá tudo na Uhum. mão dele. Então, assim, eu acho que Exatamente. é um momento propício para quem está me ouvindo. É um momento propício para você, ó, quebrar as correntes e deixar Deus guiar nesse rio, te jogar num rio que não dá mais pé, mas que não tem lugar melhor para estar. Eu creio assim que esse ambiente de ir mais profundo, porque todo o ambiente que sinaliza dentro da igreja até onde os outros foram. Tipo assim, Isso. normalmente assim, o louvor é até onde o ministro de louvor faz, né? Tipo, até onde Uhum. ele canta, o quanto tempo ele canta. E assim, eu acho que isso é importante, você ter essa referência. Mas essa referência não pode ser o seu final. Eu Uhum. tenho um livro que eu falo sobre adoração, exatamente sobre isso, sobre o mar. Né? Você entra no mar e são várias etapas, mas normalmente as pessoas olham ao seu redor a referência. Quando não tem mais ninguém na frente delas, elas não vão mais. Mas o mais profundo de um mar, o lugar onde tem as maiores riquezas, é exatamente indo para frente. Em Deus é a mesma coisa. Quando a gente entra nesse lugar, e é interessante a gente compreender, pastora, que esse é o nosso chamado. Nós não fomos chamados de forma Sim. natural. Você entende? Não. Nós não podíamos, se nós tivéssemos uma capacidade, porque às vezes eu olho, tem gente que até tem uma capacidade humana, né? Mas assim, Sim. a igreja verdadeira ela é chamada pelo Espírito, maior que a sua capacidade, maior que o seu próprio entendimento. Então, assim, às vezes nós estagnamos, porque nós voltamos a querer nos enquadrar dentro de uma caixinha, dentro de um lugar. Só que esse lugar, Deus até pode fazer, mas limita. Mas Limita. limita. E assim, nós precisamos estar num lugar onde não tem limite. A Bíblia diz que em toda palavra humana existe um limite, mas na palavra de Deus não. Então, Jesus diz, ele e a palavra são uma coisa só. Então, quando E você sabe, começa... pode E falar. sabe, pastor, tem uma coisa que é interessante que acontece comigo, porque é uma conexão de Deus. Por exemplo, você, improvável, há 16 anos atrás, girou uma chave dentro de mim e me achou. Eu, improvável hoje, Deus fala comigo, quando eu vou ministrar em qualquer lugar, Deus fala assim comigo, ó, te liga
nas Vivianes que estão escondidas aqui também. Exatamente, Te exatamente. liga nessas mulheres que eu quero levantar, que daqui a 10 anos vão estar liberando uma voz para o Brasil, que daqui Muito, a muito. 10 anos vão estar fluindo numa unção. Então, assim, eu digo assim que quando você entra nesse lugar da presença de Deus, você começa a amar o que Deus ama, a olhar o que Deus olha, porque o homem olha conforme a aparência, Deus olha o coração, e nesse discernimento a gente não pode mexer, é Deus que faz, né, pastor? É uma coisa muito doida. Exatamente. Às vezes É, Deus me dá uma palavra para alguém, eu digo, Deus, eu tenho certeza que é para aquela pessoa essa palavra, e é. E eu fico, meu Deus, e eu vejo os frutos dessa palavra. Então, eu acredito muito que Deus está levantando os improváveis para essa hora. Quando essa crise chegou, me lembrou muito de José no Egito. Porque José no Egito, tava o faraó tendo sonhos e tudo, ele foi levantado da prisão para trazer uma direção para uma nação e para ser colocado num lugar que poucos estariam, né, naquele momento. Então Deus falou assim comigo, se liga nessa hora, porque eu tô levantando os improváveis para esse tempo. sem sombra Então, de dúvida. para onde eu tô olhando, pastor? Eu digo assim, Deus, eu Principalmente o vejo uma ministério mulher. da, principalmente o ministério da mulher. A gente assim tem experiência no Brasil. Nós temos assim, Sim. a partir da Vanice Milhomens, assim que foi assim a grande apóstola nessa área, né, que se levantou e que todo mundo se levantou contra ela e tal. E assim, depois veio uma segunda geração e assim, eu acho que você faz parte de uma geração assim que é para libertar milhões, não é uma ou duas, né? Então, assim, eu acho que é um processo de Deus, é um processo de Deus. E quando a gente, dentro de um chamado, se limita, não a questão do esboço, a questão, mas do que os outros vão pensar, do que você começa a limitar exatamente esse sobrenatural de Deus que vai alcançar pessoas que precisam ser alcançadas, que precisam ser tiradas desses lugares pela palavra de Deus, por uma palavra profética, por uma visão profética, né? Esse ambiente sobrenatural que vai resgatar as pessoas. E eu acredito assim, claro que você fala para muita gente, mas o seu grande público é mulheres, né? E É as que é mulheres. o grande público que Deus quer alcançar também, porque as mulheres foram muito detonadas dentro do corpo de Muito, Cristo, no muito. sentido de chamada, vocação, Uhum. né? Ser mulher não podia, ser mulher não pode, ser aquela questão toda, né? Isso acabou faltando dentro do coração delas, assim, porque você começa a receber uma palavra não pode, não pode, não pode, de repente você pensa que não pode. Às vezes tem muitas mulheres que entram numa reunião pensando assim, tipo assim, Isso. eu não posso, né? É interessante que eu fiquei muito feliz eu fico muito feliz por um fato. Meu marido, se ele tivesse aqui, eu chamava ele aqui para dar uma palavra. Mas meu marido, ele é muito, muito melhor do que eu. No sentido assim, ele está muito mais na frente do que eu, biblicamente, em tantos aspectos, né? Só que o meu marido, ele sempre foi um Boaz na minha vida, o resgatador dos valores que tinham sido perdidos. Então, ele foi meu maior encorajador. Amor, microfone. Não, não, mas tu tem uma palavra. Ele acreditou em mim. As primeiras vezes que eu ministrei, ele foi a pessoa que me chamou e falou: Vivi, o que tem sobre ti? Você tem que falar mais. Ele foi. Quando eu comecei a escrever agora, ele olhava os meus escritos, você tem que escrever um livro. Ele sempre está me encorajando. E eu entendi que uma mulher forte, um chamado forte, precisa de um homem forte do lado dela. Claro, Então, claro. quando Deus me chamou para as mulheres, eu fui muito intencional, pastor. Eu não fiquei dizendo sim para coisas que Deus não me chamou. Eu fui muito intencional no meu chamado. E esse é um segredo, se as mulheres estão aí me ouvindo, ou os homens, né? A intencionalidade dentro do chamado é muito forte. Você ser focada no que Deus chamou você para fazer. Isso tem um poder incrível. Eu tirei uma metralhadora da minha mão que, né, atirava para tudo, e eu coloquei uma flecha pontual. Eu Deus sei. fez isso comigo. Então, isso tudo gerou, vamos botar assim, ó, um lugar tão seguro para fluir no chamado, porque o problema das mulheres é quando elas têm um chamado, mas elas não têm um lugar seguro, um apoio para esse chamado fluir. Por quê? Às vezes o homem nem cristão é, às vezes o homem
Às vezes é um homem travado, entende? Então tem que ter todo um tipo, eu digo assim, que tem que ter todo um tipo de cuidado ao redor dessa mulher para que ela flua dentro da vontade de Deus e não escape para um lugar que Deus não chamou ela. Eu sempre Exatamente. me cuido. Deus, quais são os lugares que eu preciso estar? E me livra dos lugares que eu não posso estar. Então, Muito Deus, importante. ele vai direto, porque isso te autoriza, isso te avaliza. Sabe, às vezes, o que vai te autorizar não é o que você fala, mas é o que você cala. Às Exatamente. vezes, o que te vai... Eu lembro, olha só que interessante. Lá no pastor, acho que faz uns 2 anos, pastor Luiz Hermínio, acho que você estava lá também. Tava o Danduque, não sei se foi ano passado ou no outro, eu me perdida agora de ano. Mas o Danduque chamou todos os pastores para... Ele queria orar pelos pastores. Uhum. E tinha muita gente. E antes do Danduque chamar, o Danduque fez uma pergunta e eu entendi o que ele quis dizer. Ele falou assim, ó, quantos pastores senhores nós temos aqui? Tipo assim, quantos pastores presidentes de igreja nós temos aqui? Uhum. Poucos levantaram as mãos, os pastores. E ele falou, então dá para fazer, ele disse. Eu queria que esses pastores viessem aqui. Eu quero Uhum. orar por eles. Pastor Irineu, de repente, começou a surgir tanto pastor presidente que ele ficou apavorado. Porque ele falou, não, gente, não é pastor, é o pastor que preside. E aí subiu mulher, esposa, e subiu. E Deus falou assim comigo na hora que ele chamou: vai o seu marido, você não. Olha só. E ele assim, o pastor presidente é o seu marido. Você fica sentada. E olha só, eu fiquei sentada e eu falei, o meu marido vai receber lá e eu vou receber aqui. É isso E sim. aí, e aí um monte de gente desobedeceu, porque aí Deus falou assim comigo, tá vendo, filho? Eles estão enganando, falando que são pastores presidentes, para ir atrás de uma bênção, mas a bênção não pega na desobediência. Olha que interessante. Uhum. Quando eu estou sentada, eu abri o meu celular e as mulheres da minha igreja estavam assistindo ao vivo, falaram assim, eu sabia que a Vivi não ia subir. Olha como ela nos ensina. Pastor, aquilo para mim, eu disse assim, Deus, a gente ensina às vezes Você, quando se não fala, posicionando. se posicionando, Então não é o tanto que você fala, mas é o que você vive. É o que vai marcar Exatamente, uma geração. exatamente, exatamente. Eu creio assim, pastora, essa questão assim do seu marido, uma bênção de Deus, porque já é um caminho melhor, mais andado, Ah, quando porque ele tá assistindo a gente, ele acabou de comentar ali. beijão no Oi, coração amor. aí, irmão. Então, a questão é em compreender isso. Por exemplo, você tem que estar submissa ao seu marido por causa da Uhum, posição de mulher. uhum, Os chamados são distintos. Dentro do chamado não existe homem, nem mulher, nem uhum, macho, nem fêmea, nem patrão, nem empregado. O chamado ele é dentro do espírito de cada pessoa. Mas na legalidade de um casamento, a mulher está sujeita ao marido. Então, uhum, compreender isso é muito importante, porque talvez algumas mulheres, uma grande parte das mulheres estão aí, não tem esse caminho. Mas isso não impede elas de não. entrar dentro do que... Porque dentro desse próprio assim, entendimento de conhecer Deus e de entrar dentro do chamado, também vai acontecer delas ganhar o marido, Uhum, de eu salvar a creio. família, né? De Uhum. salvar a família. Porque aí tudo se conecta em perfeição. É uma questão, você vai se conectando em perfeição dentro E do eu que digo, Deus quer. quando Deus chama, Ele mesmo vai aplanando tudo, Ele mesmo vai Exatamente. estabelecendo, Ele mesmo vai fazendo, né? Eu digo, o grande problema é quando as pessoas são apaixonadas pelo ministério, né? E querem a todo peso estar no lugar que Deus não chamou elas para estar, né? Então, como você falou, aquela ministração que eu nunca vou esquecer, eu tenho até ela aqui em DVD ainda, que você falou assim, eu ficava horas no meu quarto. Todo ministro que hoje, eu digo assim, que tem unção, que tem chamado, ele se apaixonou pelo Senhor, ele se apaixonou pela presença de Deus. A vida ministerial dele é uma consequência de uma vida Consequência. com Deus. Exatamente, Não o exatamente. contrário, né? Se Não o nós contrário. amarmos mais o ministério do que Deus, ele está na frente. Na verdade, por isso que eu digo assim, em primeiro lugar, a paixão nossa tem que ser Deus, porque aí começa assim, se a gente ama Deus mais do que a família, o que a gente vai fazer? A gente vai servir a família com o amor de Deus.
Se a gente amar mais Deus do que o ministério, a gente vai servir o ministério com o amor de Deus. Quer dizer, Deus vai estar na frente, nos aperfeiçoando, e aí Deus vai salvando quem precisa ser salvo na família, Deus vai levantando ao seu redor finanças, tudo aquilo que é necessário, tudo aquilo que são consequências, né? Para que não se perca, porque assim, não adianta ter desenvolvido um ministério e ter perdido. Não adianta ter desenvolvido um ministério, perdido a família, desenvolvido um ministério e assim, perdido o caráter no caminho. Então, são bastante coisas que a gente não pode esquecer. O princípio dessa paixão a Deus. E essa é uma coisa simples. Por quê? Porque todo mundo pode ir lá. Você que está me ouvindo, Deus, ele está dentro de um quarto. Você pode ir no monte, você pode ir lá na igreja orar. Deus é uma coisa que todo mundo tem. Então, é questão de abrir o coração para receber essa presença e ter esse ambiente de comunhão. Eu falo, pastora, sobre 4 princípios que eu acho que são os mais básicos, assim, que é a oração, adoração, meditação na palavra e jejuns. Esses 4 princípios, eles levam as pessoas na presença de Deus. Lá é que elas vão ter essas experiências. São leis espirituais que Deus criou para que a gente pudesse ter uma experiência mais profunda. E aí é que vai haver essa mudança de a gente querer estar no lugar onde Deus quer. É incrível como isso é real. Eu digo que essas coisas são um veículo, né, que nos levam a um lugar de transformação. Né? Essas coisas transformam. Eu falei, olha, essas coisas são como um veículo que te levam para um lugar que você vai colidir com aquilo que Deus quer fazer. Igual uma coisa que acontece comigo muito. Por exemplo, ontem à noite, né? Todo mundo foi dormir, fui para a sala. Quando eu me ajoelhei, peguei minha Bíblia, sempre vem uma palavra sempre vem uma palavra. O Senhor fala comigo, tira a tua sandália. Eu estava de sandália. Deus falou, tira a tua sandália, porque você está pisando num lugar santo. Eu tirei a minha sandália e Deus começou a falar, esse lugar nós podemos ter dentro da nossa casa, na nossa sala. Eu digo que, gente, eu falo assim, que o Espírito Santo ele é tão poderoso, que quando você diz assim, Espírito Santo, eu te quero. Não tem nada mais que eu queira. Eu não quero aquela conferência top, eu não quero aquele ministro. Eu quero o Senhor. Quando o Espírito Santo toma alguém, acabou. Eu digo assim, que acabou. Eu lembro, assim, no começo do meu ministério, algumas experiências, né, que a gente nunca pode esquecer os começos e os princípios. Quando eu comecei, então, tinha muita necessidade, porque eu não tinha um salário, eu não tinha uma igreja, era um ministério itinerante, 35 anos atrás, não é como hoje, não era conhecido nem nada. Então, às vezes, minha esposa ia dormir, meus filhos, eu tinha muito medo como que eu ia sustentar, pagar colégio, aluguel, essa coisa toda. Então, ficava acordado. E aí eu entrava num ambiente de adoração. Mas como minha casa era pequena e os filhos não podiam ouvir voz, nem som, nem nada, para não tirar o sono, então eu ficava lá adorando a Deus bem baixinho, assim. Tipo assim, mas de repente você via aquela presença pegar a gente. Você começa a entrar num ambiente mais profundo. E aí eu lembro que muitas vezes quando amanhecia o dia, que clareava o dia, que a minha esposa levantava para fazer o café para os meninos, aí meu coração já não tinha mais medo. Sabe quando você está cheio de paz, cheio de um ambiente de Deus começou a esclarecer. Então, essa é uma necessidade que todos têm, mas todos podem fazer. Todo mundo tem um quartinho em casa, todo mundo tem uma sala em casa. Então, tipo assim, você que está ouvindo a gente nessa live aí, 1000 pessoas aí, eu vi uma pessoa escrevendo assim, eu sou uma improvável de Deus. É verdade. Você é uma improvável. Tudo aquilo que o mundo diz que você não poderia ser, que te jogou para baixo, enfim, tudo ao teu redor que te jogou para baixo, essa é a mentira. Eu lembro que eu conheci um menino, ele se converteu das drogas, 2 anos, 3 depois ele era um empresário, é um empresário hoje, nós alguns dias atrás almoçamos junto e ele falou, pastor, você lembra quando você me conheceu? Eu falei, lembro, você veio das drogas, de um mundo assim, onde ninguém mais confia, nem polícia, nem família, sabe aquela pessoa assim? Ele falou, pois é,
aquela era mentira sobre minha vida, que o mundo tinha me contado, sobre drogas, sobre... Agora, quando eu ouvi de Jesus, eu vi sobre a verdade da minha vida. É isso. Então é assim, você receber uma palavra de Deus, é o caminho para você seguir dentro de um lugar sobrenatural. Pastor, quando eu ia para Deus, naquela época, assim, que eu chorava muito, ele dizia assim para mim, ó, você é corajosa. Você foi chamada para falar para multidões. Eu dizia, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Eu tô louca, tô louca. Deus falou assim comigo, eu vou levantar o teu nome nacionalmente. Deus falou, as pessoas vão te convidar para a conferência. Eu falei, Senhor, eu disse, Fazendo Telmo, churrasco em Criciúma, né? eu falo, Telmo, o diabo tá na minha mente com pensamentos de orgulho, eu dizia para ele. E aí, eu dizia, Senhor, o que está acontecendo? E Deus começou a falar, eu te chamei para ser assim. Deus falou, eu vou te dar revelações. Eu falei, Deus, mas como isso? Como? No meio dessa... Ele começou a arrancar as mentiras que eu ouvi a vida inteira. Que eu era... que eu era muito medrosa, insegura, que eu não tinha coragem de nada. E Deus começou a estabelecer uma verdade dentro de mim. E é isso que Deus está fazendo com essas pessoas que estão nos ouvindo. Eu vejo assim que... Pastor, eu não sei se está sentindo, mas está queimando aqui uma unção. Tá O bom Espírito demais, tá bom Santo está demais. aqui. Eu sinto que Deus hoje vai levantar pessoas improváveis através dessa live. Eu não sei, talvez uma história vai se repetir aqui hoje, né? Quem sabe nós dois juntos estamos sinalizando uma conexão para levantar pessoas improváveis para daqui a 10 anos estarem levantando uma voz na nossa nação. Sem sombra de dúvida, nisso eu creio, assim, no meu coração, eu sinto esse ambiente profético de que, claro, que a gente, quando traz uma palavra para uma pessoa, como numa live dessa, não é amanhã que ela vai... Isso, todo tem um caminho. processo. Daqui 10 anos, você está falando comigo 16 anos depois, né? Mas daqui 10 anos, 5 anos, a gente vai ver despontar essas pessoas que receberam essas palavras, que receberam esse ambiente profético, esse ambiente da revelação de Deus, que é maior do que o estado que elas vivem hoje, né? É a mesma coisa que a gente. Nós não podemos parar. Eu também, pastor, eu completei 61 anos de idade, mas assim, eu estou apaixonado por Deus. Eu acho que assim, o melhor está por vir. Agora, não, e eu quero dar uma palavra para o senhor. Eu quero dar uma palavra agora. Eu quero receber. Eu tenho certeza que Deus proporcionou esse encontro aqui, né, dessa forma, mas eu tenho uma palavra. Você ainda vai levantar muitos homens e mulheres de Deus na nossa nação. Amém. Porque Recebo, a primeira pastor. vez que eu botei o vídeo lá, muitos homens que eu conheço de Deus falaram assim, pastor, me entregou uma palavra. O pastor Irineu. Então eu percebi, pastor, que o senhor foi muito pontual para uma geração de alguns anos atrás, mas Deus está te levantando hoje para uma nova geração. Eu te vejo como Caleb, entrando num lugar que talvez muitos do teu tempo já não entram mais, mas Deus está fazendo você entrar num novo tempo e tem uma nova geração que precisa ser levantada outra vez. Eu vejo Deus explodindo isso, sabe? É como que Deus está tocando nas tuas raízes do que estava escondido, de quem realmente você é, para trazer esse chamado outra vez. Deus está levantando de uma forma tremenda o teu chamado, a tua unção, porque muitos, pastor, precisam ser levantados outra vez. Eu quero, assim, te agradecer por um dia ter obedecido a voz de Deus, né? Ter vindo a Criciúma e ter falado uma palavra tão pontual na minha vida. E eu sou um fruto daquilo que foi liberado através da tua vida. Amém. Eu recebo, pastora, recebo porque eu sinto esse ambiente aqui. Eu sei o que é um ambiente de Deus. Agora, eu desejo também ir num lugar, quebrar correntes, quebrar limites que a gente talvez vive ainda ministerialmente, né? Exatamente para ser pontual para essas pessoas, para tocar essas pessoas de um lugar, tirar elas de um lugar natural, para botar dentro de um sobrenatural, de um ambiente maior. Eu creio assim, que nós estamos passando uma época, um tempo aqui no mundo diferente. E é uma estação, o mundo é feito por estações. Nós vamos viver uma nova estação. Então, quanto mais esses homens e mulheres que têm esse entendimento espiritual, que estão encaixados com o Espírito Santo, Deus vai quebrar muitos limites.
Vai ter Amém. muitos homens e mulheres de Deus que vão aparecer agora, depois dessa estação, Em nome para de tocar Jesus. muita gente. E eu quero estar Amém. junto, claro, quero estar junto. Amém. Quero estar junto, pastor. Amém. Eu queria ler uma palavra bem rapidinho que está em Ezequiel 47, Por que eu favor, queria pastor. liberar essa palavra para quem está nos ouvindo, quase 1000 pessoas aí, que diz assim, ó, o homem, Ezequiel 47, 3 diz assim, o homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para um outro lado do rio e ali a água chegava nos meus tornozelos. E ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. E dessa vez a água chegava nos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, ele chegava à minha cintura. Então ele mediu mais 500. E de repente, já havia um rio tão fundo, o suficiente, já não podia mais se atravessar a nado, mas fundo demais para atravessar a pé. E eu queria liberar essa palavra hoje, pastor, que Deus Amém. está medindo, enquanto caminhamos com Ele dentro do rio, Ele vai medindo os níveis que nós podemos entrar. E eu queria liberar essa palavra sobre você que está me ouvindo hoje. O Espírito Santo, Amém. deixa Ele medir os níveis que você pode estar. Deixa, só dá a mão para o Espírito Santo e fala assim, Pai, é você que vai Amém. medir. É você que vai me levar. Porque a hora que chegar o momento, pastor, que não dá mais pé, não vai morrer, porque foi o Espírito que levou Não, até aquele lugar. é onde Deus vai controlar. Eu creio Acabou o nisso. controle humano, vai ser um controle de Deus. Vai ser uma coisa assim, onde o homem não controla, porque às vezes a gente até pode controlar, né? O texto aí fala, e era uma esperança para Israel, né? Desse templo, quando Jesus depois diz lá, eu sou o templo, né? Quem crê em mim, rios de água viva correrão do seu interior. Virão. Ele está falando do interior de cada pessoa. Essa Uhum. promessa, ela é para pessoa, pessoal. Então, é um ambiente que a gente pode viver onde tem um controle e chega num lugar que não tem mais controle, não tem mais, não dá mais pé, não Não se dá mais pé. controla mais, né? Então, esse É lugar isso. eu acredito que essa palavra é realmente para essas pessoas que nos ouvem, para mim também, para pastor aí que profetizou a palavra, porque nós não somos imunes, né? Não somos isentos da palavra de É, Deus e vamos viver uma estação nova, vamos viver esse tempo novo, dessa estação mais profunda em Deus. Você aí que está nos ouvindo, a importância que você tem. Deus sempre se importou com uma pessoa, Jesus se importou, então você é importante para Deus. Deus vai também entrar na sua casa, salvar sua família. Eu vejo aqui pessoas dizendo assim, meu marido é dependente químico. Olha, essa é a situação que parece ser verdade, mas não é a verdade. A Bíblia diz que se você crê no Senhor Jesus Cristo, é salvo você e em a sua nome de casa. Jesus. Então, a sua casa vai ser salva, vai ter milagres para encontrar. Você vai entrar dentro do chamamento de Deus. Enfim, Amém. tem muita coisa boa dentro desse sobrenatural, quebrando os limites, onde Deus vai conduzir tudo isso. Amém, pastor. Amém. Pastora, nós Vamos temos dois orar. minutinhos 2 aí. minutinhos. Vamos Dois orar por o minutinhos. povo. Uhum. Vamos lá, então. Posso Vamos orar? começar e depois você ora? Eu vou Amém. orar. Eu vou orar uma oração profética que eu tenho feito aqui. Amém. Eu E eu quero queria, receber. em nome de Jesus, eu oro Amém. agora para que cada pessoa que nos ouve, que vai nos ouvir, que primeiro, Deus, não falte o pão sobre a sua Em casa. nome de Que Jesus. mesmo dentro dessa crise não falte o pão. Em E nome nós de falamos Jesus. uma palavra profética, por Em tantas nome de quantas forem as Jesus. gerações até a volta de Cristo, não falte salvação nesta Em casa, nome de não falte Jesus. avivamento nessa casa. Em nome de Não Jesus. falte a presença de Deus sobre Em essa nome de pessoa que Jesus. nos ouve. Em nome de Nós Jesus. abençoamos o seu coração, abençoamos a sua casa, abençoamos a sua vida. Em nome de Jesus. Eu abençoo em Amém. nome de Jesus. Amém. Eu quero, Senhor, liberar uma palavra para os improváveis nesse lugar, Deus. Tu é aquele que nos vê e que tu levanta aquilo que nós Amém, nunca Jesus. imaginaríamos. Eu sei que tem Davi aqui escondidos, tem José, tem Esther, tem mulheres e homens de Amém. Deus aqui que o Senhor quer levantar. Essa unção pegue você, em nome de Jesus, que você seja tudo aquilo que Deus chamou você para ser. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês que estão conosco nessa live. Assim, Amém. olha,
não duvide nada, não deixe o diabo roubar nada dessa palavra que você recebeu. Guarde essa palavra. Deus abençoe a sua vida. Pastora Viviane, que prazer de falar com você, hein? Prazer meu. Meu Muito, Deus, muito que obrigada. bênção de Deus que você está aí nessa unção. E Amém. agora quebrando os limites, indo para um lugar novo, ministrando para mais gente. Pastora, um beijão no seu coração, Deus do seu abençoe. esposo, da sua Amém. família. Um beijão para você, tá? Ó, deixa